Amados irmãos, a paz do Senhor, na noite deste dia 3 de julho, essa sexta-feira, ainda em afastamento social, a Igreja Metodista Pentecostal, a qual pastorei, só está funcionando aos domingos à noite, tanto Caxias como a Jacatirão, ali a sede, né? Como Congregação Santa Marta e a Congregação Nova Campinas. Hoje seria oração na Congregação Jardim Santa Marta, e por enquanto nós estamos reunidos só domingos. Depois tomaremos a decisão de quando reabriremos durante a semana. Então, nesse período, ainda que mandando mensagem para os irmãos, e nesta noite eu quero trazer uma palavra em Deuteronômio 29, 29. Que diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Eu vou ser até francos, irmãos, eu não me lembro, pode ser que sim, pode ser que não, que eu tenha já pregado diretamente nesse texto alguma vez. Mas, muitas vezes, em outras pregações de outros textos, de outras palavras, né, de Deus, esse texto eu citei muitas vezes. E outros pregadores também citaram num contexto de uma pregação. Mas hoje eu quero falar sobre ele. Aqui fala de coisas encobertas e de coisas reveladas. Eu vou começar, diferentemente do texto, pelas coisas reveladas. Vamos comentar tudo, talvez, vou falar um pouco para cá então, mas as coisas reveladas. Deus é um Deus que ele está sempre procurando se aproximar da sua criatura. Já falamos isso em outra palavra, um Deus de relacionamento que se revelou de muitas e muitas maneiras para o seu povo. Um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, como diz a Bíblia Sagrada. E não obstante o pecado deste homem, no caso Adão e Eva, o Senhor apareceu a eles, conversou com eles, e já ali se demonstrou um Deus, se revelou a eles, demonstrou a eles um Deus de perdão, um Deus de amor, mas um Deus também que pune as coisas erradas que acontecem. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. A vontade de Deus foi revelada a Adão e Eva anteriormente ao pecado. Pode comer de tudo, somente aquela árvore não pode comer, eles acabaram comendo. Depois o Senhor aparece, conversa antes de Caim pecar, e diz a ele: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Então Deus revelou para Caim: olha, cuidado, Satanás vai estar tentando você de alguma forma, mas cuidado, você pode dominá-lo com a ajuda de Deus. Um Senhor que, mais adiante, nós até pregamos sobre isso, teve um relacionamento tão forte com Enoque que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Mais adiante, Deus chama Noé e manda que ele construísse a arca. E ao construir aquela arca, e as pessoas certamente perguntaram a Noé por que ele construía a arca. Diante de um lugar, uma arca tão grande daquela, não havia água suficiente naquele lugar para que ele navegasse com aquela arca. Por quê? Então, certamente ele explicou, para que as pessoas se arrependessem, mas ninguém acreditou nele. A Bíblia chama ele até de pregoeiro de justiça, somente ele e sua família foi salvo, e assim por diante. Deus apareceu a Abraão, se revelou a Abraão, falou para ele: sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei, far-te-ei uma grande nação. Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou a Jacó. Jacó chegou a lutar com o anjo que o tocou, e ele disse: até vi a Deus, lutei com Deus.
Deus se revelou a Moisés uma sarça que ardia e não se consumia. E Deus então fala a Moisés o que ele tinha que fazer. E Deus prepara todas as coisas para que assim ele fizesse. E na vida de Moisés não foi somente, na vida dos outros homens também, mas vamos falar um pouco mais na vida de Moisés. Não foi só a sarça ardente. Tudo que Deus falou para ele foi acontecendo. Arão vai vir encontrar contigo, ele vai ser sua voz, e Arão vem encontrar com ele. E quando Moisés chega lá, Deus fala para ele tudo que ele ia fazer diante de Faraó e faz. E no final, quando o Faraó libera aquele povo e chega no frente do Mar Vermelho, o que fazer agora? Ele pergunta a Deus e Deus manda que aquele povo marche e se revela de uma forma tremenda, fazendo com que aquele povo passasse a pé enxuto diante do Mar Vermelho e chegasse do outro lado. E assim por diante, Deus se revelou àquele povo no deserto de várias e várias maneiras. Deus se revelou ao vencer, ao passar o Jordão, vencer Jericó, vencer toda aquela questão da terra prometida. Então Deus se revelou, se revelou, se revelou. E aqui especificamente, talvez mais profundamente, a palavra que está sendo dita àquele povo naquele momento, através de Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, era a própria lei. Deus, que criou os céus e a terra, agora deu uma lei escrita. Agora deu uma palavra para que aquele povo pudesse saber o que fazer e o que não fazer, para que vivesse bem, para que as coisas andassem bem. E a lei de Deus não era só religiosa. A lei de Deus não era só, olha, vai lá e oferece um sacrifício, mata um animal, se pecar faz isso e tal, constrói um tabernáculo. Não, a lei de Deus falava também do dia a dia, do relacionamento homem com homem, como as pessoas deveriam agir com o seu próximo. Havia coisas maravilhosas na lei, que alguém caísse ali escravo de alguém outro por algum motivo, se empobrecesse, tivesse dívidas. Havia o ano da remissão. A pessoa ficaria 6 anos de casa, mas ao 7º deveria ser solto. Não poderia ficar escravizado. Em alguns momentos na história de Israel, eles esqueceram disso, continuaram escravizando lá no tempo de Neemias e de Esdras. Houve um problema e foram repreendidos. Enfim, alguns profetas também falaram sobre essa situação em alguns momentos. Então havia lei para tudo. Deus revelou-se, mostrou-se a sua vontade. Mas o principal não era aquele momento. O principal estava ainda por vir. E tudo isso que Deus foi revelando, inclusive na lei, tudo que você vê no Antigo Testamento é algo que está apontando para algo maior da revelação de Deus que aconteceria mais adiante. Deus preparando todas as coisas para, no momento certo, vir a maior revelação de Deus. Deus se revelou de várias maneiras, meu amado irmão. Através da sua palavra, eu estou falando principalmente agora do Antigo Testamento. Através de juízes que julgaram Israel e ensinaram a Israel, através de profetas que trouxeram, como Elias, Eliseu e tantos outros, que trouxeram mensagens de despertamento, profetas esses não literários, mas também os literários, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os outros chamados profetas menores, trouxeram a orientação, revelou a sua vontade para aquele povo, tudo preparando o caminho para que viesse a maior revelação. E qual é a maior revelação de Deus? O próprio Deus, descendo a este mundo, se transformando em criatura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a palavra de Deus dita por João. E essa revelação de Deus é a maior. Por que a maior, pastor? Porque essa é definitiva. Tem religiões dizendo aí, Jesus foi um grande profeta, mas não foi o maior. Depois de Jesus veio outro profeta. Eu não vou ficar falando nomes, não vou ficar tocando religiões.
Mas os irmãos sabem o que eu estou falando. Não, 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 não. A revelação de Deus, a maior delas. Jesus não foi mais um profeta. Jesus não foi mais um homem importante. Não foi um judeu que se destacou há 2000 anos atrás, pregando e depois virando um Marte no meio do seu povo. Jesus é o verdadeiro Deus que desceu a esta terra, a segunda pessoa da Trindade, para, com a maior revelação de Deus, demonstrar o que Deus queria mostrar para o homem. E qual é a maior revelação, pastor? Um Deus de amor. Certa vez, perguntaram a Jesus o maior mandamento. Em um outro episódio, Jesus perguntou a um homem, na parábola do bom samaritano, que já trouxemos aqui em pregação, qual era o maior mandamento. Tanto Jesus respondeu, como aquele homem da parábola também respondeu, quando ele pergunta quem é o meu próximo. Jesus pergunta as questões, Jesus fala o maior mandamento da lei, ele fala tal, 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 faz esse seu próximo, que é o meu próximo. Então, qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a força, tudo que você tem, e amar o próximo a ti mesmo. Então, a maior revelação de Deus é o amor. Por quê? Porque Deus nos amou antes que nós pudéssemos amar a Ele. Nós, seres humanos, o que nós fazemos? Comumente, quase sempre. Quem é bom para nós, quem faz coisas boas para nós demonstramos afeto, carinho, amor. As pessoas que são indiferentes para nós, que nem fazem bem, nem fazem mal, talvez a gente demonstre algum sentimento próprio para essa pessoa, ajudando. Muitas vezes aquele sentimento de ajuda. Agora, na época da pandemia, quantas coisas foram feitas, cestas básicas distribuídas, mas não só na pandemia, mas antes, quantas pessoas o fazem assim então. Mas normalmente as pessoas que se voltam contra nós, as pessoas que não gostam de nós, as pessoas que fazem alguma coisa que nos chateia, nós temos um bloqueio. É o ser humano. Não é uma pessoa ou outra. Nós somos seres humanos por causa do pecado que nos domina. Deus não. Deus não está sujeito a isso. E a palavra diz: Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Depois nós amamos a Ele. Então esta é a maior revelação de Deus, o amor. Quando o apóstolo São Paulo ele vai falar sobre os dons espirituais, né? Ontem temos a oportunidade de pregar em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 14, falamos sobre, e bem rapidamente, foi muito rápido, né? Por causa do tempo que pregamos aqui, falamos sobre batismo no Espírito Santo, e por que o batismo no Espírito Santo, falei até, pretendo pregar outra vez, outras mensagens, né, sobre batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, mas o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12 e 14, ele nos fala sobre os dons espirituais especificamente, o uso deles, como deve ser. Só que no meio, entre o 12 e o 14, ele coloca o capítulo do amor. Algumas Bíblias falam caridade, outras falam amor, eu prefiro até usar a palavra amor. Agora eu mostrarei um caminho mais excelente. O amor é sofredor, o amor isso, o amor é aquilo. Por quê? Porque este é o maior sentido, este é o maior significado da revelação maior de Deus à humanidade. O amor que ele tem pelo ser humano. O que nós mereceríamos nos afastando de Deus, por nós, todos os seres humanos. É a ira de um Deus que criou tudo perfeito. E as pessoas ficam discutindo por que acontece tanta coisa ruim hoje, por que acontece isso, por que acontece aquilo. É o pecado. É o que Deus revelou para Adão e Eva não ter sido cumprido ou não ter sido aceito naquele primeiro momento. Há uma ilustração, muitos já falaram dessa ilustração, talvez eu não consiga nem repeti-la corretamente. Um professor chegou para um aluno numa classe, para alunos, e falou alguma coisa referente à questão do mal, né?
Deus não existe, porque Deus criou o mal, porque o mal está aí, então se Deus criou todas as coisas, vai até isso, falou para um, Deus existe, existe, então Deus criou o mal. Não, tá, mas Deus criou todas as coisas, sim, então Deus criou o mal. E aquele aluno falou para o professor, a luz existe? Ele falou, lógico, é comprovado pela física, por isso, por aquilo, lá, e deu aquelas explicações técnicas que eu aqui não saberia explicar. E ele falou, é verdade. E as trevas existem? Ele falou, lógico que existem. Mas não acho. Aí o aluno falou, mas não há uma explicação de trevas na física, né? O que são as trevas? É absoluta falta de luz. Onde houver luz, em qualquer momento, não há trevas. E aí aquele aluno falou para ele, o mal é a absoluta ausência do bem. Quando as torres gêmeas caíram, se eu não me engano, foi a filha do Billy Graham, o grande pregador Billy Graham, que para mim e para muitos o maior evangelista do século XX, grande homem de Deus, foi num daqueles talk show americanos, não me lembro qual deles, e a torre gêmeas tinham caído, e aí ele perguntou, e aí, o que você vai falar sobre isso? Eu falei assim, olha só, aqui nos Estados Unidos, se lia a Bíblia antes das aulas. Aí falaram para parar de ler a Bíblia. Se orava antes das aulas. Se fazia, então ela falou várias coisas que se faziam normalmente buscando a Deus. E aí aquelas pessoas ateístas, materialistas, brigaram e discutiram até que tirou tudo isso. Então se afasta. Agora não. Eu falo, se afastaram de Deus, eu não quero mais Deus. Se você se afasta de Deus, você se afasta da luz. Lá em João capítulo 3, onde 3,16 fala, Deus amou muito a maneira que deu seu filho gênero para todo aquele que nele crê não pereça ter a vida eterna. Depois, Jesus fala para Nicodemos, a luz se manifestou, eles amaram mais as trevas. Então, como eu disse ainda há pouco da ilustração do menino, quando a luz chega, a treva termina. Jesus é a luz do mundo, a palavra diz isso. Essa é a revelação de Deus, amor. E o amor de Deus não é aquele amor humano também, eu vou falar mais uma coisa aqui. Pastor, você não vai falar sobre as coisas encobertas? Vou falar rapidamente no final. Eu prefiro falar mais das reveladas. Não é aquele amor que muitas vezes o homem demonstra aqui na Terra, que quando a pessoa erra, e ao invés de falar que a pessoa errou, vai lá dar um tapinha nas costas, e diz, não, vamos lá, ou qualquer coisa assim, e está tudo certo. Ah, você fez isso errado, mas o outro faz também. Dá uma desculpa qualquer. Deus não é assim. Deus nos mostra onde erramos e quer que nós voltamos atrás, nos arrependemos e fazemos a sua vontade. Então, o amor de Deus é desta forma. A maior revelação de Deus é a vinda de Cristo, demonstrando este amor que ele tem pela humanidade. Mas, pastor, aqui fala de coisas encobertas que são para o Senhor nosso Deus. Sim, minha amada irmã. A revelada está aqui. Como é que eu encontro o amor de Deus? Pela sua palavra. Eu comecei com você lá em Gênesis, falei do Novo Testamento, aqui. O Antigo Testamento fala que o Messias viria, o Novo Testamento fala que o Messias veio e que o Messias voltará para arrebatar a sua igreja. Todo o teu ensinamento está aqui dentro desta palavra que você encontra. Pastor, mas a Bíblia fala de tudo, me mostra tudo. Tudo que eu quero saber, tudo que eu preciso, tudo que Deus sabe que é importante para mim. Algumas coisas somente Deus sabe. Acho que eu já citei aqui, mas vou citar de novo. Há muitos anos atrás, não sei se 15, 20 anos atrás, apareceu um livro chamado Código Secreto da Bíblia. Um homem, acho que era até judeu, se não me engano, mostrando lá no hebraico, aí pegava, fazia igual palavra cruzada, assim as letras, botava lá, o hebraico se lê ao contrário, né? Nós aqui lemos da esquerda para a direita, o hebraico se lê da direita para e se escreve da direita para a esquerda. E ali ele colocava as escrituras hebraicas e fazia aqueles riscos assim, né? Pegando letras em cada linha, e descobria a morte de John Kennedy, está aqui revelada, não sei o que e tal. E até alguém disse para mim, compra o livro e lê. Eu falei, não quero saber disso não. E passaram alguns anos, foi descoberto que aquilo era uma fraude, que aquilo não existia, que foi uma mentira. Então, essa busca desenfreada para descobrir coisas que nós não temos acesso. Alguém vai ficar discutindo, e quantas pessoas já discutiram?
Com quem Caim casou? Cremos que Caim casou com uma sobrinha sua, quiçá talvez até uma irmã sua, naqueles primeiros dias não tinha problema. Vamos ver lá na frente que Abraão casa com Sara, sua meia-irmã. Hoje, isso não é mais permitido nem na lei de Deus, né? Moisés, a partir de adiante, colocou isso que não deveria acontecer, né? Não Moisés, mas o Senhor através da lei, e até a ciência diz que não é correto. Mas lá no início as coisas aconteceram desta forma. Não casou com uma sobrinha, com uma irmã, sei lá com quem, com uma prima. Vai ficar discutindo. Aí vem alguém, não, olha. Aí o outro vem, o sinal que está sobre Caim. Meu amado irmão, eu nem vou falar barbaridade que já ouvi sobre o sinal que Deus colocou em Caim, quando disse, eu vou botar um sinal para aquele que encontrar Caim, para não matar Caim. Enfim, eu já ouvi coisa assim, que é melhor nem falar. Nem falar. E pessoas sérias, pessoas que eu conheci, não foi ouvir falar na internet, não. Pessoas que eu convivi, não na igreja metodista pentecostal, fora dela, que eram de outras igrejas, entre aspas. Olha, o senhor Caim é isso, como assim? Não pode ser. E tudo isso, meu amado irmão, a gente ouve. Alguém vai discutir sexo dos anjos. Os anjos não têm sexo, meu irmão, você é sexuado. Parece, e é desenhado aí pela igreja católica, a gente coloca também, né, que parece um homem, né, um masculino, mas os anjos não têm sexo, não é homem nem mulher. Jesus disse, não vão ser igual anjos, lá não vai ter mulher, homem, lá marido e mulher na vida eterna. Então, há muita coisa que as pessoas começam a discutir, e alguns começam até a procurar erro na Bíblia. Olha, aqui está escrito isso e ali está escrito aquilo. Meu amado irmão, não é questão de... Eu vou falar para você uma coisa séria aqui. Não é questão de uma fé cega que tenho e que nem prego. Mas é o seguinte, o que essa Bíblia me revelou, o que Deus fez na minha vida, transformou minha vida, ainda que por um acaso, por uma falha de tradução, do copista, de alguma coisa, algum versículo ali, de repente você olhando ali não bate com o outro, mas também não vai trazer um dizendo que Jesus é Deus, outro dizendo que Jesus não é Deus. Não. Dizendo uma heresia. Não, às vezes, já discutiram, um evangelista falou um cego de helicóptero, falou dois, e vai por aí fora. As pessoas ficam procurando essas coisitas aí para tentarem dizer que a Bíblia está errada. A Bíblia é para mim, e creio que deve ser para você e para todos os cristãos, a única regra de fé e prática. É a parte revelada de Deus. Tem coisa que Deus não revelou. Se Ele quiser revelar, Ele revela. Ele mostrou algumas coisas para o apóstolo São Paulo, nós pregamos também sobre isso aqui, naquela questão do espinho na carne, e Paulo disse, eu não posso revelar o que Deus... Ele levou ao terceiro céu, me deu palavra nele, falou que eu não posso revelar ao homem. Há coisas que só não vão descobrir quando chegarmos lá. Eu quero chegar lá. Eu vou falar uma coisa que parece até... É um pouco brincadeira, e foi uma brincadeira que eu fiz com a pessoa também. Uma certa vez uma pessoa me questionou, pastor, como é que será a grande tribulação? Como é que você verá que essa grande tribulação, anticristo, essas coisas? Eu falei, meu irmão, você está preocupado com isso? Peca, fica aí, Jesus volta, arrebata a igreja, e tu vai saber como é a grande tribulação. É lógico que eu não queria que ele fizesse isso. Não falei para ele fazer isso. Falei talvez para ele se despertar. Eu vou terminar aqui a pregação antes de orar com uma eu nem vou citar o nome do irmão, ele já faleceu, um grande homem de Deus. Ele disse uma vez numa palestra que ele deu para nós, pastores da Igreja Metodista Pentecostal, esposa de pastores, obreiros, lá na Igreja Mutombo, ele disse que ele viveu um tempo da sua vida e que muitas crentes preocupado muito com a escatologia. Não é que a gente não tem que se preocupar com a escatologia nem estudar. Mas ali, quem é a besta? A besta é o Papa, a besta é isso, a besta é o comunismo, a besta é aquilo, a besta é aquilo, a besta é aquilo. E ele acabava não pregando a palavra. Então um dia despertou-se nele o seguinte, em vez de eu ficar preocupado em descobrir se Jesus voltar amanhã ou depois da manhã, alguma coisa parecida com isso, ficar tentando marcar data, ou descobrir se o anticristo já está, se o anticristo é fulano, ciclano, beltrano, eu vou pregar a palavra porque essa é a necessidade. E aí ele
se transformou no missionário, toda a sua família foram missionários. Eu vou até falar o nome dele, pastor Valdemar de Carvalho, um dos fundadores da Kairos, grande homem de Deus, que tive a oportunidade. Já não está entre nós, está na glória, brevemente Jesus voltar, vamos encontrar com ele. Mas ele falou isso. Então, meu amado irmão, vamos ficar caçando aí o que pertence a Deus. O que ele quiser revelar, ele vai revelar. Aí revela hoje ainda, pastor? Lógico, ele revela. Mas nada ele vai revelar para você, para mim, para nenhum homem de Deus, que esteja em contradição com este livro sagrado. Sou pentecostal e creio em profecias, revelações, visões, sonhos, vindo da parte de Deus. Mas nenhum deles jamais contradirá a Bíblia Sagrada. E se contradisser, eu digo para você, sem medo de errar, não veio de Deus. Veio da vontade humana, do ser humano, ou até de outras forças que nem queremos falar aqui nesta noite. Está revelado, meu irmão? Você já tem aquilo que é revelado? Fica satisfeito, fica alegre e feliz. O encoberto pertence a Deus. Se ele quiser revelar, ele vai revelar, é a vontade dele. Mas na glória, brevemente, todos nós vamos estar desfrutando daquilo que o Senhor preparou para nós. Aleluia! Deus abençoe a tua vida nesta noite. Eu vou orar por você. Obrigado, Pai Eterno, por essa tão grande salvação. Por esse amor que foi revelado a nós através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que seria de nós sem Jesus? Nada, absolutamente nada. Mas nós temos Jesus, temos a Bíblia Sagrada, temos a Tua Palavra. Possamos, Senhor Deus, a cada dia buscar lê-la e, Senhor Deus, entender através do Espírito Santo aquilo que o Senhor deixou revelado para nós. Colocar em prática cotidianamente a Bíblia Sagrada para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Nesta hora também intercedo por aqueles que estão com alguma enfermidade, com aqueles que estão com algum problema. Dá vitória, Senhor Deus. Joga por terra toda obra contrária do inimigo em nossas almas. E faz-nos, Senhor Deus, dignos de cada dia servir a Ti, fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer. Perdoa nossos pecados, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.